Muito bem, nós começamos aquela lição de transição entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, né? Então você tem o tabernáculo de Moisés como a grande realidade no Velho Testamento e o templo de Salomão. Obviamente, chegamos àquele momento histórico em que funcionava para adoração ao nome de Deus exatamente duas realidades diferentes, né? Que se complementavam. Então, como vimos na aula passada, você tinha em não mais Siló, mas Gibeon, você tinha o tabernáculo de Moisés, que Davi coloca ali para proteção, que rapidamente haveria um deslocamento de exércitos para poder cuidar, né, ali do tabernáculo. E quando Davi faz isso, ele faz o seguinte, ele presta honra a exatamente tudo que existia até ali em matéria de Deus, casa de Deus, manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Davi não jogou fora todo o tabernáculo ao estabelecer a tenda em Jerusalém. Ao contrário, ele, além de cuidar do tabernáculo, colocar agora sob um monte muito mais seguro do que era Siló, ele ainda procura proteger de forma muito especial e coloca ali o que havia de melhor no sacerdócio, e ao mesmo tempo que funcionava em Gibeon, nosso querido tabernáculo, funciona também ali em Jerusalém, a tenda de Davi, né? A tenda de Davi. E aí, na lição número 9, nós vemos um amor grande e elevado da parte de Davi pela presença do Senhor, que ele diz: eu quero construir o templo, eu desejo construir o templo. Meu coração quer agora investir no templo. E Deus olha para ele assim: infelizmente não é você. Você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho Salomão. E aí Davi, tomado por esse desejo enorme de construção do templo, ele pelo menos faz todos os preparativos para que Salomão, ao chegar ao poder, pudesse fazer o templo. E aí nós chegamos na lição número 9. Eu preciso que você abra na página 65 comigo, por gentileza. Os irmãos que não estão com a revista, o texto é 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 9. Do versículo 1 ao 9. E quem estiver com a revista, página 65. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o rei Davi a todos da congregação: Salomão, meu filho, é quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus prata para as obras de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix e de engaste, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. Versículo 3 de 1 Crônicas 29. E ainda porque eu tenho afeto a casa do meu Deus, o ouro
e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda obra de mão de todos os artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então nós vimos na aula passada exatamente até a querida página 68. Nós vimos todo o aspecto histórico que estava por trás aqui da querida lição 9. Nós vimos que as bênçãos materiais são consequências de bênçãos e posições espirituais. Trouxe para os irmãos estatísticas, trouxe para os irmãos fatos históricos. Mostrei que na época de Davi eles tiveram um rei diferente de Saul, que olhava em primeiro lugar para Deus e sua obra e sua casa. E que a consequência disso é que, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e sua justiça, do qual Davi é um grande exemplo. As demais coisas são acrescentadas. E aí vimos na aula passada o quanto de prosperidade Deus deu para Davi. O quanto de prosperidade atinge o povo em razão do fato de Davi se posicionar de forma correta perante o Senhor. E aí nós vimos tudo que Davi doou. Nós vimos que o coração do povo estava aberto, literalmente aberto à doação, porque eles viam no rei, que era o exemplo máximo, alguém que não estava muito por aí com dinheiro, com ouro, com prata, com finanças. Alguém que tinha um coração tão voltado para Deus que o dinheiro lhe era consequência. E alguém que simplesmente aprendeu a viver de forma tão sem grana, tão dependente de Deus, porque os anos que antecedem, irmãos, a Davi chegar ao trono, são anos que ele está fugindo de quem? De Saul. Por causa da própria o quê? Vida. E que ele aprende, nesta época, profundas lições de dependência de Deus. E quando ele chega no reino, ele não está nem por aí com ouro. A última coisa que ele pensa na vida é prata. A última coisa que ele pensa na vida é bronze, é riqueza. E aí o que ele faz? Ele, de forma louca, como nós vimos, abra por gentileza, só recordando um pouquinho antes, na página 66 e 67. Mais precisamente na página 67. Ele, de forma insana, absolutamente insana, ele pega da fazenda do país, ele olha como o prefeito da vez passada, ele olha para o Paulo Guedes que ele tinha, né? Se fosse a época da Dilma, ele olharia com Guido Mantega da vida, ou seja, o seu ministro da Fazenda, e ele simplesmente diz: o que tem aí? Olha, nós temos tanto. Ele pega simplesmente uma porção significativa e absolutamente significativa de tudo que tem, e ele diz: olha,
Tô nem aí, é pro meu Deus. Quer dizer, só um maluco pegaria as finanças do Estado, a economia para os dias difíceis e pega simplesmente e dá para Deus. Pastor Elias, no domingo passado, fez contas rápidas. Os números chegam a ser astronômicos. Veja na página 67. Ofertas de Davi do Tesouro Real foram 3.500 toneladas de ouro. Irmãos, não é 1 quilo de ouro. É mil. A cada 1.000, 1 tonelada. Foram 3.500 toneladas que ele me tira da fazenda real. Que ele me tira do dinheiro público. E ele diz, morra saneamento, educação, moradia, morra estradas, infraestrutura, valque dos infernos, tudo isso. Tá aqui o dinheiro da fazenda, é pro tempo do meu Deus. Insano, né? Ele simplesmente pega assim 35.000 toneladas de prata e diz, é pro meu Deus, fora a bronze, fora o resto. Aí ele pega da fazenda dele, Davi. Porque graças a Deus, Davi não confundia dinheiro do Estado com dinheiro dele. Essa era uma das maiores provas de que Davi não permitia no seu reino corrupção, graças a Deus. E aí Davi pega simplesmente tudo dele e ele simplesmente oferta ao Senhor 105 toneladas de ouro, mas não era de qualquer ouro, é do melhor ouro da época, ouro de Ofir. E eu te garanto que ele não deu mais, porque simplesmente ele não tinha mais. Ficou talvez um pouquinho, porque ele olha para os filhos, como disse semana passada, ele diz, bem, eu já tenho 11 filhos, essa molecada tem que comer de alguma forma. Então, sem nenhum problema, acho que talvez 5 toneladas de ouro dê para esses moleques comer a vida inteira. O resto eu vou dar para meu Deus. 245 toneladas de prata. E aí ele olha para todo mundo e ele diz, alguém tem um coração na obra de Deus? Vem e apresenta. Vem e apresenta. Rapaz, o povo vem e o povo apresenta e o povo faz. É por isso que, mesmo depois, quando o templo foi reerguido pela segunda vez na época de Zorobabel, e depois quando o templo foi aperfeiçoado pelo rei Herodes, nenhum desses chegou aos pés do templo que Salomão fez. Nenhum chegou. Porque havia no tocante àquele templo muito de voluntariedade, muito de amor, muito de alegria pelo que Deus tinha feito, muito de graça pelo que o Senhor tinha feito. Afinal de contas, aquele povo me sai do Egito, aquele povo é protegido durante toda uma jornada de 40 anos, aquele povo prospera em algo chamado deserto, e aquele povo que simplesmente estratégia militar nenhuma tinha, absolutamente nenhuma tinha, chega numa terra, conquista toda uma terra que Deus dá, e o produto da alegria é exatamente isso. Vamos entregar ao Senhor o que é do Senhor. Olha que interessante. E daí nosso querido autor da revista, ele nessa lição de transição entre o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, ele mostra exatamente uma das leis espirituais mais importantes da palavra de Deus. Uma lei simples, a lei da oferta e da oferta alegre para o Senhor Deus. Amados irmãos, oferta não começou aqui, nesse momento em que se pede para construir um templo. Oferta começa em Gênesis, meus amados irmãos. Em Gênesis, depois que o homem caiu. Em Gênesis, depois que o homem rolou. E em Gênesis, depois que o homem é separado do que havia de mais fantástico na face da terra, e que em Apocalipse nos diz que nós teremos de novo acesso ao Jardim do Éden, mas só em Apocalipse, quando tivermos novos céus e nova terra, você vê a primeira oferta sendo trazida por alguém a Deus. Isso está exatamente na história de Caim e de seu irmão, o quê? Abel. Olha que interessante o texto. Se você olhar para o texto de Gênesis, lá diz que Caim apresentou a Deus das suas
primícias, uma oferta. Olha que interessante. A questão das ofertas, questão relacionada à gratidão. Gratidão. Caim disse assim: isso aqui foi produto, porque Deus disse, Caim não, Abel, porque Deus disse a meu pai Adão que com muito suor nós íamos sobreviver agora. E olha o que Deus me deu. Deus me deu a capacidade de cuidar de gado. E o meu gado cresceu, e o meu gado produziu. E eu vou pegar do que há de primeiro e vou levar e ofertar ao meu Deus. Caim também tinha essa noção. Caim também pegou do que tinha vicejado, do que tinha vindo do seu trabalho de agricultor e levou a Deus. Só que há uma diferença muito grande entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Todas as duas foram ofertas, mas Caim, segundo o texto bíblico, leva a Deus das primícias. Caim, olha o que é o cansaço. Abel leva a Deus das Abel estava dizendo: eu não vou desfrutar da bênção de Deus antes de louvar o meu quê? Deus. E o texto fala quanto a Caim o seguinte: problema nenhum em levar a Deus uma oferta. Mas o texto fala de Caim exatamente assim, que depois de um ciclo, depois de acabar tudo, depois de fazer tudo, aí ele leva uma oferta a Deus. Por que Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel? O texto é claro, porque Abel leva para Deus as primícias. Abel está dizendo: antes de eu desfrutar, eu te louvo, ó Deus. E eu te pergunto, Deus precisa de ovelha queimando para sobreviver? Depois que Abel mata as ovelhas e queima em sacrifício a Deus, Deus ia descer e comer da carne que estava ali? Acaso Deus precisa simplesmente de primícias para simplesmente sobreviver? Porque ele tem limitações? Deus tem defeito de caráter para exigir da gente as primeiras coisas? Não. Desde Abel, em Hebreus 11 se diz que a oferta de Abel clama e grita até hoje. Não só o sangue, mas a oferta. Desde Abel, Deus está dizendo: aprenda a me honrar. Aprenda a me honrar. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser feliz. E entenda que antes de qualquer um, eu tenho que ser lembrado porque eu sou Deus. Aprenda a me honrar. É por isso que em Provérbios, capítulo 3, Provérbios capítulo quê? 3, a recomendação de Salomão foi: honra ao Senhor com as primícias, e os teus lagares se encherão. É incrível como a gente é tão caído espiritualmente que a gente só olha para os lagares e a gente vive pensando: ó Senhor, estou te honrando com as primícias porque eu quero os lagares enchendo. Meu Deus do céu, isso é demoníaco. Paulo chegou a dizer: eu sei estar cheio e eu sei estar pobre. Eu sei ter muito e eu não sei ter nada. Eu sei comer e eu sei o que é fartura e eu sei o que é fome. E Paulo honrava a Deus com as primícias. Tu acha que Paulo é maluco de honrar a Deus com as primícias? A gente entrega a Deus as primícias antes mesmo da lei existir. Porque tem gente que diz que isso é da lei, é imbecilidade, é gente limitada, é jumento pensando.
Pois é, nós os jumentos, que por uma maravilha pensamos, nós entregamos antes da lei as primícias. Deus não ficou chateado com o que Caim fez. Deus inclusive disse para ele, se você pensar, haverá aceitação para ti. E o que me chama a atenção no texto é que não tem, por parte de Caim, a palavra primícias. Não tem. Não tem em Gênesis a palavra primícias. E tem em Abel primícias. É aquilo que o papai sempre ensinou. O problema não foi o tipo de oferta. Não foi porque um trouxe cordeirinho e o outro trouxe cereal. Porque desde que a lei foi estabelecida, simplesmente muito tempo depois de Caim e Abel, Deus também aceitava ofertas de cereais. O problema foi primícias. E o que eu acho lindo é que quando você olha para a lei, aí a lei diz assim, é para me honrar com os teus primeiros bois, tuas primeiras vacas, teus primeiros cordeiros, teus primeiros cereais. Quando você for colher, a tua mão, o molho, a tua mão, a primeira coisa que pegar e cegar, isso é para trazer à minha casa. E na época era Siló. É para trazer à minha casa. Para que o sacerdote ofereça a mim. Aí eu te pergunto, Deus precisava de cereal para comer? Deus queria ser honrado. Deus queria ser honrado. É para trazer para mim. E a questão da honra é tão séria que Deus estabeleceu uma festa chamada Festa das Primícias. Depois que você trouxer, você aguarde 50 dias e você traz as segundas primícias. E após 50 dias vem a festa da primícia, a festa da colheita, como honra-me. E você vai fazer as festas das primícias contando 7 semanas de 7 sábados. E a festa das primícias não é no 49º dia, é no 50º dia, no dia 50. Por isso que no Novo Testamento era chamado de Pentecostes. Porque o dia que eu ia sentar e me alegrar com a minha família e comer das primícias que Deus me deu, era no domingo. Era no domingo. Passavam 7 semanas de 7 sábados. E não era no sábado que eu comia. Era no domingo. Eu sentava e eu comia. E olha que lindo isso. Aí Deus simplesmente pega, oferece seu filho, o ressuscita num domingo. E o apóstolo Paulo diz, ele é as primícias da ressurreição. 50 dias, irmão, isso me tira do sério. 50 dias depois, num domingo, desce o Espírito Santo. E começa a nossa história. A história da o quê? Igreja. E aí o apóstolo Paulo simplesmente pega, depois em sua epístola, no capítulo 9, diz, é por isso que vocês têm que pegar das primícias e trazer a casa do Senhor. Porque o Senhor disse, digno é o obreiro do seu salário, e aquele que vive do altar, que coma do altar. Aí tem estúpido que diz que não existe dízimo no Novo Testamento.
É porque não há tempo e a gente ainda não fez uma revista que o dinheiro. Para a gente, o crente e o dinheiro. Irmãos, quando você vai abrindo a palavra do Senhor, você se assusta. Você sabia qual é o único Deus, fora Deus, que Jesus Cristo chamou de Deus? Não podeis servir a dois senhores e a dois deuses. Ou você vai amar a Deus, ou vai amar a quem? A Mamon. E olha aqui. Quando você vê que o princípio da voluntariedade vem desde o Velho Testamento. Desde Adão e desde o Gênesis. Olhe para cá. Se você pegar a sua revista agora, você verá então que tudo começa lá na querida página 67.3, quando em primeiro lugar o povo é chamado para a voluntariedade na construção do tabernáculo. Então, olhe que interessante. Deus chama Moisés e diz: quem quiser, contribua. Mas não contribui de qualquer jeito, contribui com o coração. E a Bíblia diz que veio tanto que Moisés disse: meu Deus do céu, porque já tem tudo para o tabernáculo. Porque já tem tudo para o tabernáculo. Agora olhe que lindo. Vem o período do tabernáculo. 40 anos aquele povo vive no deserto. E aí depois entram na terra. Conquistam a terra. 450 anos. Vida de juízes. E aí o último dos juízes, Samuel. E o tabernáculo existindo. Muito bem. Imediatamente vem o nosso querido rei Saul. E depois vem Davi, que transfere o tabernáculo de Siló para Gibeon. E o tabernáculo continuando durante 40 anos a mais. Então, se você parar e pensar e fizer uma conta por baixo, sem precisão teológica, o tabernáculo dura, no mínimo, 500 anos. De história, no mínimo 500 anos. E aí, quando Davi diz: eu quero agora construir algo decente, eu quero. Davi tinha a noção de que o tabernáculo era um croquis de algo muito maior que seria o templo. Aí ele diz: eu quero construir. Aí ele pede a oferta de todo mundo. E ele mesmo dá a oferta. E vem a oferta de todo mundo. E ele dá a oferta da fazenda. E todos vêm e ofertam. E fica tudo preparado para Salomão construir o maior edifício de todos os tempos. De todos os tempos. Pastor, e Deus recebeu aquele tabernáculo? Deus recebeu aquele grande edifício? Sim, Deus recebeu. Tanto é que no dia em que Salomão o oferece a Deus, a glória de Deus é intensa naquele lugar. Intensa naquele lugar. E o que eu acho interessante é que o princípio da voluntariedade e do dar com o coração aberto continua em todo o Novo Testamento e em toda a igreja primitiva. É interessante que a igreja primitiva, ela tem exatamente na sua veia essa questão de simplesmente os irmãos voluntariamente, alegremente, pelo fato de Deus os ter salvado, de Deus os ter colocado na comunidade do Espírito, eles simplesmente vinham e depositavam aos pés dos apóstolos absolutamente tudo que tinha em matéria de oferta. Eu pessoalmente vejo aí algo muito interessante, né? Eu vejo algo muito interessante. Eu posso estar louco, mas eu pessoalmente vejo. O que significava depositar ofertas aos pés dos apóstolos? Significava dizer: olha, vocês como aqueles que o Senhor levantou para a edificação da igreja, por isso que não existem mais o quê? Apóstolos. Porque foram só aqueles
e nós estamos edificados em Cristo e na doutrina do quê? E cuidado com isso. Há uma nova teologia maluca no mercado dizendo o seguinte: é mentira, nós só temos que estar edificados em Cristo. Em Cristo fechou tudo. Cristo é o centro de tudo. Sim, Cristo é o centro de tudo. Mas nós não precisamos estar ligados aos apóstolos na medida em que eles contradisseram Cristo. Espera aí. O próprio Cristo disse que ele não falou tudo porque nós não suportaríamos. O próprio Cristo disse que levantaria o seu Espírito e enviaria o seu Espírito para o Espírito continuar edificando o quê? A igreja. E o Espírito usou os apóstolos e por isso que fechada está a palavra de Deus. É sério, irmãos. Tem gente por aí que diz o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só contém a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Então, na medida em que tudo no Velho Testamento Cristo não corroborou, nada mais vale. E na medida em que no Novo Testamento cartas foram escritas e que não se coadunam ao que Cristo quer, então nada vale. Tudo se resume a Cristo. Sem nenhum problema que Cristo é a pedra angular. Mas Cristo envia o Espírito Santo para quê? Para continuar uma obra que ele tinha começado. Cristo é o fundador da igreja. Mas quem edifica a igreja e a prepara é o Espírito que é o Espírito Santo. São 2000 anos de edificação. Agora, para ninguém ficar perdido, o Espírito Santo fez o quê? Pegou os apóstolos. Pegando os apóstolos, o Espírito Santo os inspirou e disse, escreve isso, porque isso é tão palavra de Deus, como palavra de Deus era o que Jeremias, Isaías, Amós, Obadias escreveram. Por isso que nós do Brasil para Cristo cremos em Cristo como centro de tudo. E cremos que o Senhor edificou sua igreja como pedra angular e a igreja está edificada em Cristo e na doutrina dos o quê? Apóstolos. Então, vou lhe dar um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Cristo sedimenta tudo. Saiu de Cristo, nada vale. Nem no Velho, nem no Novo Testamento, para o pessoal da livre graça. Questão dos homossexuais. Questão dos homossexuais. O Velho Testamento diz, aquele que deitar homem com homem, mulher com mulher, é maldição. E esse está no inferno. Então o Velho Testamento arrebenta com a prática homossexual. O Novo Testamento diz, o apóstolo Paulo, ficarão de fora os efeminados, ficarão de fora os sodomitas. Quando você pega a nova tradução, lá diz, ficarão de fora os, como é que é, meu amor? Sodomitas passivos e ativos e passivos na nova tradução. E a Bíblia diz de forma muito clara, Paulo diz de forma clara, olha, tudo isso existia no meio de vocês e não há mais, porque o Senhor vos libertou. Então aquela velha história de que homossexual não aceita nunca Cristo e nunca muda, o apóstolo Paulo diz, vocês da igreja de Corinto são a maior prova que um homossexual muda. Porque o que vocês praticavam, vocês não praticam mais. Aí quem é adepto da livre graça diz assim, cuidado com isso. Diz assim, e Jesus falou o quê? Bem, não há um único texto de Jesus no tocante a homossexuais. Então, obviamente, o Velho Testamento nada vale quando fala sobre homossexual e o Novo Testamento nada vale quando fala de homossexualismo. Estava errado tanto o Velho Testamento todinho quanto Paulo e os apóstolos quanto ao homossexualismo. Foi um acrescentar incorreto. Porque só o que vale é Cristo.
e quando Cristo não fala nada, está livre para praticar aquilo. Você entendeu o raciocínio dos Cássio? Você entendeu a distorção? O que é a teologia da livre graça? É fácil. A teologia da livre graça é: eu aceito todos os benefícios que Cristo me trouxe, sem nenhuma responsabilidade. Benefício sim, pancadaria não. Pancadaria vem no Velho o quê? Testamento e com os apóstolos. Entendeu como esse povo pensa? Entendeu como esse povo fala? Entendeu o que esse povo faz? Eles, como Marcião, reduzem a Bíblia só o que querem e o resto jogam fora. Jeremias. Nós acreditamos que toda a Bíblia é o quê? Inspirada por Deus. Se há um texto ou outro em que um apóstolo fala uma coisa restritiva, que a gente não aplica à nossa época, é porque a gente sabe que aquele texto era para aquele momento histórico. Tanto é que o apóstolo fala depois primazias gerais. E aí, por exemplo, Paulo diz, mulher não ensine. Mas na mesma epístola que ele diz, mulher não ensine, ele diz, mulheres, pelo amor de Deus, profetizem na igreja, ou seja, ensinem na igreja. Aí como é que a gente faz com esses dois textos? Compreendeu? Como é que faz? Aí é tudo aquilo que nós já te ensinamos. Existiam dois tipos de irmãs na igreja. As novas convertidas, as velhas convertidas. As novas estavam chegando com toda a tradição pagã e errada da deusa Diana, da deusa Afrodite. Então essa fica caladinha, aprende, para depois que entender o que é o evangelho, começar a falar. Simples assim. Simples. Olha que interessante. O princípio da voluntariedade, até para esses que pregam a livre graça, continua. Não vem dizer que eu não preciso entregar ao Senhor, como ato de gratidão, as primícias daquilo que eu tenho. Porque Deus olha até oferta. Até oferta Deus olha. E olha que oferta não tem nada a ver com dízimos. Jesus sentou no templo e ficou observando o momento da oferta. Ele ficou observando os louvores que eram cantados. Será que os irmãos nessa época cantavam quem dá com alegria como o sol brilhará? Será? De incentivo para o povo ofertar? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus sentou na primeira fileira e ele, como dono do templo, ele olha para quem está ofertando. Aí vai o primeiro fariseuzão, 5 mil reais. O segundo, 10 mil reais. O terceiro, 40 mil reais. Aí chega uma mulher que deu 2 moedinhas. Fazendo o cálculo daquela moedinha hoje, daria 25 centavos. Aquela mulher trouxe foi prejuízo. Porque se ela fosse a única ofertante do dia, o sacerdote que ia recolher a oferta, ia levar para o tesouro do templo a oferta, o sacerdote por dia ganhava uma média de 7 a 10 reais. Então a oferta dela não pagava nenhum trabalho de um sacerdote no dia, ela ainda trouxe prejuízo. Jesus olha para a oferta daquela mulher e diz assim, foi a que deu mais. Porque ela deu sabendo que no outro dia ela não tinha o que comer. Ela não deu do que sobrou. Ela deu sabendo que no outro dia não ia comer. Quando eu falo isso, eu não estou levando ninguém aqui a pegar o seu salário inteiro e entregar na obra de Deus. Ninguém faz isso no Brasil para Cristo. Ninguém faz isso no Brasil para Cristo. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus nunca recebe sobra. Desde Caim e Abel, Deus odeia sobra. Vai dizimar, dizima. Mas vai ofertar. É amor. É amor. É felicidade. Sobra.
dê para o seu filho comprar balinha na quitanda. Sobra é para chiclete. Sobra é para chiclete. Oferta é oferta. E o que é interessante é que Jesus, ele olha para isso e ele vê como ponto máximo de adoração isso aí. Porque Jesus ficou revoltadíssimo quando chegou no templo e arrebentou no cacete, na zorrague, tudo. Porque o indivíduo vinha e simplesmente não entregava a primícia. Ele entregava, era o coxo, era o manco, era o cego. Porque o indivíduo olhava Juraci assim, isso vai virar churrasco. Isso vai virar churrasco. Quando isso virar churrasco, que o sacerdote cortar, e eu e minha família formos comer, porque era assim que era a oferta, queimava a Deus o que havia de melhor, queimava o resto do animal, metade era do sacerdote, metade era da família para comer. Tanto é que Ana, esposa de Eucana fazia questão de dar o dobro de oferta a Deus por Ana que não tinha lhe dado nada. Ou seja, era o dobro de carne para Ana comer o dobro de carne junto naquele momento. Que o sacrifício era isso. Era esse momento de alegria em que eu ofertava a Deus e esperava, o sacerdote comia junto comigo e eu comia com minha família o que Deus tinha me dado. E vamos ser francos, qual é a diferença entre entregar para virar churrasco, o coxo, o manco e o cego? A carne do cego é tão boa quanto a do manco, tão boa quanto a do coxo e tão boa quanto a do melhor animal. Só que Deus queria o melhor. O problema não era comer depois. O problema é me honre. É honrar. A gente honra a Deus. O princípio é outro. Deus não comia animal nenhum. Deus não precisa de animal para comer. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A questão aqui é honra. O fundamento aqui é honra. Sempre foi, sempre será. Se tem alguém que odeia resto, é o Senhor Deus. Resto da minha vida, resto do meu tempo, resto da minha alma, resto dos meus desejos. A honra é tão grande que o Senhor, talvez metade da população, envie para o inferno por causa da idolatria. Idolatria é ter no coração alguém maior do que o Senhor. E quando se fala de dinheiro, amigo, quando o povo de Israel saía do Egito, qual foi a tese de Faraó e de Moisés? Moisés disse, é para tirar o primogênito de Deus para que eles adorem ao Senhor no deserto. Era adoração. Faraó era um tipo do diabo. Qual foi a primeira proposta? Sai só as mulheres. Fica quem? Homens e crianças. Vai todo mundo. Aí várias propostas. Faz assim. Vai longe não. Adora a Deus aqui no deserto mesmo. No deserto aqui do Egito. Faz assim. Adora e volta. Amigo, quem adora saiu do Egito e para lá nunca mais volta. A adoração começa com santificação. Então tá bom, então deixa as mulheres, deixa filhos, deixa os homens. Vai todo mundo, porque a adoração é em família. Última proposta dele. Fica só o gado, fica só a fazenda. A adoração envolve os bens. Deus quer
as primícias. Por isso que em Malaquias se diz algo terrível. Roubará o homem a Deus? É o próprio Deus que chama aquele que brinca com a questão relacionada de primícias de ladrão. E se Jesus tivesse notado que Malaquias tinha sido usado pelo diabo, Jesus teria dito: olha, fariseus, vocês estão dispensados do imposto e estão dispensados do dízimo. Mas ele olha para os fariseus e diz assim: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Mais precisamente, dá a César o que é de César, mas também vai dar a Deus o que é. E ali ele está falando de grana, de dinheiro. E é difícil ouvir isso, mas o apóstolo Paulo diz: vai ficar de fora os idólatras e os ladrões. Se Mamão domina meu coração a ponto de eu só dizimar e nunca ofertar, só dizimar. Não estou nem falando de dízimo, estou falando só de oferta. Pode ficar tranquilo, há alguma coisa no seu coração além de Deus, ótimo. Isso vai te engolir, isso vai te levar para o inferno. Isso é idolatria. É pura idolatria. Amor ao dinheiro. E o que eu acho lindo é que, quando você tem no início da igreja primitiva, você tem exatamente o que? Um povo inteiro, voluntariamente o quê? Contribuindo. Você já pensou por que Ananias e Safira morreram? Não é porque contribuíram. Não é porque contribuíram. Eles não precisavam contribuir. A contribuição e a oferta é voluntária. Ninguém precisava contribuir ali. Você já pensou por que eles morreram? Não é porque pegaram a maior parte da casa que foi vendida e depositou aos pés dos apóstolos. Não é por causa disso. Pedro disse: você mentiu. Você não precisava dizer que tudo está aos meus pés. Você mentiu. Se tem uma coisa que Deus odeia, é oferta mentirosa. Você mentiu. Morreu ele e depois morreu a esposa. Vá comigo, por gentileza, já estamos terminando. Eu já sei que o horário chegou, as crianças voltaram. Éber, vá ali e peça para ninguém brincar lá fora. Vá por gentileza. Se você parar e pensar, vá por gentileza. É uma parte muito bonita que o nosso autor colocou aqui. Se você parar e pensar, olha que interessante. Está na página 69 e 70. Você já pensou que Deus só pode exigir de nós ofertas? Porque Ele é o grande ofertante. Em primeiro lugar, Deus nos deu Jesus como oferta para nossa salvação e purificação. Segundo lugar, olha que interessante. Deus deu seu Filho em primeiro lugar como o Cordeiro que limpa todo o pecado, o quê? Ele deu o que tinha de melhor. Depois que Deus nos dá Cristo e resolve nosso problema de pecado, Deus é tão maravilhoso que Deus diz: agora vocês vão fazer parte da minha família. Aí Deus pega, e ninguém pediu. Deus simplesmente pega a gente, bota a gente como irmão de Cristo, como co-herdeiro de todas as bênçãos. Filipenses não, nós estamos lendo Efésios 2, 3 e 4, bota a gente como simplesmente herdeiro de tudo. E Deus diz: agora, em Cristo eu dou para vocês todas as riquezas espirituais. E ainda boto vocês nas regiões celestiais. E ainda diz que a gente é co-herdeiro com Cristo. Olha para cá.
Você já pensou que no céu o chão é de ouro? Já pensou por que o chão é de ouro? Porque no céu, a maior riqueza que temos na face da terra, a gente pisa. Ouviu isso? Eu vou repetir. Tem alguma coisa mais rara e cara que o ouro na face da terra? É lógico que não. Tanto é que a reserva econômica de um país é em ouro. O Brasil tem reserva de ouros. Tanto é que quando você escuta na CBN, quando você escuta em todas as rádios, você ouve assim: o Brasil está em dificuldade, o Brasil vendeu parte das suas reservas de ouro. Quer dizer, tem gente que compra parte da reserva para simplesmente emprestar dinheiro para a gente, dar dinheiro para a gente sair da dificuldade. Ou você pensa que é só você e eu que temos dificuldades financeiras? O Brasil, de vez em quando, tem que vender suas reservas. Reserva de quê? De ouro. Então, o ouro é o metal mais precioso que temos, não é verdade? O que é o ouro no céu? É nada. O ouro no céu é tão nada que as ruas são de ouro. Você pisa. O ouro no céu é tão nada que as ruas são de quê? Você pisa. Entendeu o que Deus está preparando para você no céu? Você entendeu o que Deus está preparando para você no céu? Você entendeu o que Deus está querendo te dar? Não é só aqui não, é no céu. E a única coisa que Ele exige de mim e de você é honra. Honra, me honre. Ser homem e me honre. Ser mulher e me honra. Honra. Malaquias, Deus chega a dizer: o pai honra. Perdão. O filho honra o pai. O servo honra a seu senhor. E você, seu animal, você não me honra. E o que eu acho lindo é que Cristo, como oferta, ainda me abençoou com oferta. Olha o que Cristo fez. Enviou o Espírito Santo. Tem coisa maior do que o Espírito Santo. Tem coisa mais fantástica que o Espírito Santo. Há alguma coisa no mundo que nos falte, que seja comparável ao que é o Espírito Santo para nós. E o Espírito Santo ainda nos deu os dons, o quê? Espirituais. Falta oferta de Deus na minha vida e na sua vida. Você sabia, meu filho, que você tem dons espirituais? Minha filha, você tem dons espirituais? Você sabia que o Senhor te preencheu de dons para a bênção de toda uma, o quê? Igreja. Aí eu fico com mão de vaca, avarento, amando meu dinheiro. Eu estou querendo ir para o inferno mesmo. Porque Deus me deu tudo. E devolver para Ele um nada. Com primícias. Eu quero terminar a lição de hoje dizendo: aqueles homens não só dizimavam, aqueles homens ofertaram para o grande templo de Salomão. Vou terminar com uma ilustração que eu vi no Facebook, achei muito bonita. Aniversário simples. Sabe aquele bolinho simples que só tem a família e mais 3 ou 4 amiguinhos? Porque ninguém está tendo dinheiro para fazer festona, né? Aniversário simples, está no Facebook. Se eu encontrar, eu envio para os irmãos. Aí o irmão mais velho, que tinha assim uma diferença de idade para o mais novo de uns 5, 6 anos, cortou o bolo. O irmão mais velho devia ter 12 anos. O mais novo, 6 aninhos. Aí quando cortou o bolo, que pegou o primeiro pedaço, deu para o irmão mais novo. Aí o irmão mais novo, ele parece até aquele jogador, Davi Luiz. Um cabelão grande, enorme, assim, bem enroladinho. Bonito pra caramba. Aí o irmão mais novo, meu Deus, se sensibilizou, começou a chorar. Aí abraça o irmão mais velho, fica chorando. Mas o mais novo chorou de felicidade porque estava sendo honrado pelo quê? Mais velho. Pelo mais velho. Pelo mais velho. E para e pensa. Deus. Já pensou em Deus? Já pensou que a gente pegar tudo que Deus dá e dizer, ó Senhor, espera um pouquinho, deixa eu pagar todas as contas, deixa eu ver se sobra,
E do que sobrar, beleza. Aí vai para o Senhor o que der. Pastor, pelo menos eu estou ofertando. Não, você está no mesmo caminho de cair. Deus está olhando na sua oferta, está dizendo, joga no lixo. Eu não preciso disso. Agora, quando a gente faz como Abel, olha para o que Deus deu e diz, antes de eu comer, eu entrego a Ele. Eu louvo o nome dele. Deus não vai comer o que você está levando. Deus vai dizer, parabéns, garoto. Está me honrando? Parabéns. Pode ficar tranquilo. Eu tenho para você muito mais. Eu devolvo. E eu tenho muito mais. Eu devolvo e eu tenho muito mais. Não só aqui na terra. Também no céu. E eu quero que você entenda aqui no céu aquilo que é o máximo de precioso. Aqui se pisa no que humanamente é o máximo de precioso. Que no céu rua é de ouro. Tá ok? Rua é de ouro. Senhor meu Deus, quanto mais olhamos para a Tua palavra, mais admirados ficamos contigo. Eu te louvo, ó Deus, porque Tu nos retirastes de movimentos tão estranhos, tão difíceis, tão horríveis. Tu preservastes a Tua igreja de coisas malucas como G12 da vida, como apostolados da vida. E, Senhor, mesmo com todos os acertos e erros do meu pai, o primeiro pastor, eu te louvo porque os acertos foram muito maiores. E tu nos livrastes de uma esquizofrenia espiritual desgraçadamente maligna que veio ao Brasil, como a teologia da prosperidade, Deus. Como a teologia da barganha, da maldade. E agora eu te louvo, ó Deus, porque na administração de minha mãe, nós continuamos firmes na Tua palavra. Nós cremos no mesmo Deus que foi ontem, hoje e eternamente. É por isso que nós olhamos com respeito ao Velho Testamento. Porque ali estavas Tu, ó Cristo, nas primeiras revelações. Olhamos com felicidade para o Novo Testamento e para os Evangelhos, porque ali Tu te manifestas, mas olhamos para todos os apóstolos, com a mesma certeza de que Tu falastes até o Apocalipse, e a partir dali tudo estava fechado no tocante à revelação. Cristo, desde o Gênesis, nós vemos as ofertas e a lei das primícias para Ti, desde o Gênesis. E Tu, Cristo, que poderias tirar isso, porque tudo aquilo que estava errado, Tu tirastes. No Sermão do Monte, Tu dissestes, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Tu interpretastes de forma correta aquilo, mesmo que Tu determinastes a Moisés. Tu não retirastes a lei da oferta e das primícias. Ao contrário, Tu ressuscitastes como primícias. E a Tua igreja foi levantada exatamente na festa das primícias. E o Teu amado Filho, apóstolo Paulo, ó Deus, Tu destes a ele revelações de que a lei das ofertas e das primícias continuava. Portanto, nós louvamos o Teu nome. Nós adoramos o Teu nome. Nós Te engrandecemos, ó Cristo. E voluntariamente, de coração aberto, não só dizimamos, mas de coração aberto, nós também ofertamos a Ti.
Ajuda-nos a nunca comparecer de mãos vazias. Ajuda-nos a dar a Ti o melhor da nossa mocidade, o melhor do nosso raciocínio, o melhor do nosso coração, e aí Te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Ajuda-nos, Senhor, a vencer Mamon e a dar para Ti as primícias das nossas rendas. E além das primícias, as ofertas. E eu sei que se encherão de mosto, de alegria, de vinho, de felicidade os nossos lagares. Porque, Senhor, nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que há muito de espiritual na lei da oferta e nas primícias. Tanto é que a oferta de Abel até hoje nos fala ao coração, como está em Hebreus. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens sido fiel e nada tem faltado. Esta semana, Senhor, ouvi um pastor dizendo que outro lhe dizia que ser próspero já é pelo menos no banco não estar no vermelho. Eu te louvo, Deus, porque o Teu povo, além de não estar no vermelho, tem um pouquinho mais para emprestar, para ofertar, para glorificar o Teu nome. E isso é um nada diante do que está aguardando a nós nos céus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Guarda-nos da idolatria de Mamon. E guarda-nos, Senhor, da usurpação daquilo que é Teu. Nós Te louvamos pela administração da nossa igreja, que disponibiliza balancetes a todos que querem, que diz quando entra e quando sai. Nós Te louvamos, Senhor, porque nada é feito escondido. Te louvamos pelo que Tu colocastes no coração da nossa pastora. E Deus amado, Te louvamos porque, mesmo sabendo que esse local aqui só é igreja, porque nós estamos aqui, mas é um local que Tu nos deste de felicidade, de aconchego, de carinho. Num calor como esse nós temos ar-condicionado e está ficando cada vez mais belo. A cada domingo que chegamos está cada vez mais bonito. E tudo feito para receber a nós, ó Deus. A nós que não merecemos ser tratados como gado. Porque muita gente trata o Teu povo como gado, dizendo, não se investe nisso. Basta se reunir, talvez só em casas, basta se reunir num local ou em outro local. Não, nós temos um local de reunião. Um local de reunião, um local de felicidade, um local de alegria, um local de aparato, e que torna a nossa vida muito mais feliz e alegre. Obrigado por esta administração que Tu estás nos dando. Abre muito mais o coração do Teu povo e o meu coração. Abre muito mais o coração do Teu povo para a contribuição. Nós temos ainda muitos outros locais para trabalhar. Temos muitas outras casas a levantar. A Tua obra é tão grande, Deus, que nós queremos, quando passar o nosso tempo, dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora é só receber o que me está proposto, que é no mínimo a coroa da justiça. Oralamakanturianas. Rimicanturice eralamaturianas. Reralamakanturice eralamaturianas. Que dia glorioso aquele. Que dia glorioso do encontro. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus.